Graça e paz, amados irmãos, aqui começando agora uma nova semana, que tenhamos uma semana grandemente abençoada, né? A sua família, seu trabalho, sua saúde, que tudo esteja sob a bênção do Senhor e que você leve a bênção do Senhor por onde você for nesta nova semana, neste novo dia. E para começar abençoado, vamos meditar na palavra de Deus encontrada em João capítulo 17, versículo 3. Mas antes de ler o texto bíblico, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, nos abençoe. Precisamos chegar a 1000 inscritos. Sempre já agradeço pelos mais de 800 inscritos. Se inscreve, você estará nos ajudando a chegar aos 1000. Desculpem. E se puder pedir aos seus familiares, amigos, irmãos de igreja, para que também se inscrevam, ficamos muito agradecidos, porque o nosso propósito é chegar aos 1000 e fazer as nossas transmissões ao vivo aqui, aí de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, meditando na palavra de Deus e orando juntamente com os irmãos. Outro aviso é: deixa o seu pedido de oração aí no comentário, após a reflexão da palavra. Nós vamos orar pelos pedidos que já temos. E você deixa o seu pedido aí. Se quiser me mandar pelo WhatsApp, eu oro por você, ele manda o áudio da oração pelo WhatsApp. O número é 62992454811. Está aí na descrição deste vídeo o número do WhatsApp da Igreja Batista Redenção, para que você se você manda o seu pedido, tá bom? Seu pedido de oração. E mais um detalhe: semana passada procuramos ajudar a responder a pergunta de uma irmã nossa lá de Eugênio Barros, no Maranhão. A pergunta era: a igreja passará pela grande tribulação? Inclusive tem uma playlist aí no nosso canal com 2 vídeos que fizemos semana passada para responder essa questão, que eu acho que pode ajudar a lançar luz sobre este assunto, tá bom? Inclusive o segundo vídeo com vários textos bíblicos embaixo, aliás os 2 vídeos, referências bíblicas no segundo lá, mostrando os textos bíblicos no qual baseamos a nossa resposta, tá certo? Deixa eu dar uma reguladinha aqui no som aqui o fundo musical, para nos criar um ambiente propício para a reflexão. Vamos ler a Bíblia então. Continuando a leitura dos escritos de João, começamos com o Evangelho de João, capítulo 1, já estamos no capítulo 17, e o nosso propósito é ler todo o Evangelho de João e depois continuar lendo as epístolas de João e finalmente ler o Apocalipse de João. Se você quiser nos seguir então na leitura dos escritos de João, chegamos a João, capítulo 17, versículo 3, onde Jesus, orando ao Pai, na noite em que ele seria preso, ele diz: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Jesus havia dito no versículo 2 que Deus lhe deu autoridade para dar a vida eterna às pessoas. Deus deu a Jesus a autoridade, só Ele tem a vida eterna para dar a todas as pessoas. Isso no verso 2. E no verso 3 ele fala sobre esta vida eterna que Ele dá. Ele diz o que é esta vida eterna. E nas palavras de Jesus fica subentendido que a vida eterna não é apenas uma vida que nunca se acaba, é muito mais do que isso. Como diz o Norman Champlin na Bíblia comentada versículo por versículo, a vida eterna é a vida de Deus em nós. A vida eterna é o caráter de Deus em nós. É a mesma natureza divina, como é dito pelo apóstolo Pedro lá na sua carta. E essa vida só Jesus dá. Só Jesus tem como ser humano, o único ser humano que pisou nessa terra, que teve inicialmente a vida de Deus em si, foi Jesus. O primeiro a ter essa vida de Deus em si.
E Ele é quem concede esta vida de Deus a cada um daqueles que nele creem. Está dito aqui no versículo 2. E ele está dizendo algumas coisas sobre esta vida, como eu disse, não é apenas uma vida que não se acaba. Ele diz, esta é a vida eterna, que te conheçam, que se conheça Deus. O conhecimento de Deus, o entendimento de quem é Deus, o entendimento do caráter de Deus, da eternidade de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus. Este conhecimento de Deus é o que nos dá, nos proporciona esta vida eterna que Jesus nos dá. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro. Mais um detalhe. Deus é único, só há um Deus. E aqui Jesus está enfatizando o monoteísmo que os judeus já conheciam, já tinham entendido que só há um Deus, mas que não reconheceram esse Deus manifesto na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E aqui Jesus volta a reafirmar, é conhecer o Deus único, a vida eterna é o conhecimento do único Deus, que se revelou a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, onde Deus diz para Moisés, quando Moisés pergunta, quando eu chegar lá e disser aos filhos de Israel que o Deus dos meus antepassados me mandou para vir libertá-los, e eles me perguntarem quem é esse Deus, qual é o nome dele, o que eu digo? E aí Deus respondeu, você dirá, eu sou, me enviou a vós. Eu sou o que sou. É o conhecimento do eu sou, na pessoa de Cristo Jesus, que nos dá a vida eterna. O entendimento de quem é Deus. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro que preenche todo o universo, toda a eternidade. É o conhecimento deste Deus que nos proporciona a vida eterna. E ele continua, e a Jesus Cristo, que conheçam o único Deus e que conheçam a Jesus Cristo a quem enviaste. Porque os dois terminam que são um só em essência e natureza. Jesus é um com o Pai e Ele é a revelação máxima do Pai. Não tem conhecimento de Deus sem conhecimento de Cristo Jesus. Por isso ele diz lá em João 14,6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como diz o apóstolo João também lá no capítulo 1, aliás, desculpem, o apóstolo Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Lá em João capítulo 1, aqui no Evangelho de João capítulo 1, o apóstolo João diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o tornou conhecido. Nós conhecemos Deus por meio de Jesus Cristo. Você quer saber do amor de Deus? Olhe para o amor de Jesus Cristo pelas pessoas. Você quer saber como Deus trata as pessoas? Olhe, leia nos evangelhos como Jesus tratou as pessoas. Você quer saber como Jesus combate o pecado, como Deus combate o pecado? Olhe para os evangelhos e veja como Jesus combatia o pecado. Tudo que você queira conhecer e se aprofundar no conhecimento de Deus, você conhece por meio de Jesus Cristo. E Jesus está dizendo que esse conhecimento de Deus por meio de Jesus Cristo é a vida eterna, é a vida de Deus, porque isso nos dá conhecimento do amor de Deus revelado em Cristo na sua cruz. O apóstolo João vai dizer lá na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É o conhecimento do amor de Deus que nos dá a vida eterna, é o amor, é o ágape de Deus que nos dá a vida eterna. Isso aqui é uma revelação das mais elevadas, das mais maravilhosas, que muitos ainda não compreenderam. Eu diria que a maioria da humanidade, inclusive muitos cristãos, ainda não compreenderam a grandeza desta revelação. Do que é a vida eterna. Deus quer te dar a vida de Deus. Deus quer te dar a vida de amor, de paz e de alegria de Deus. Jesus diz lá em João capítulo 15, verso 11, que Ele quer que a alegria dele esteja em nós. Isso é a vida de Deus em nós.
Em outro lugar, Jesus diz, João 14, ele diz, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Isso é a paz de Deus em nós. Em outro lugar, João capítulo 13, versos 34 e 35, ele quer que nós amemos uns aos outros assim como ele nos amou. Isso é o amor de Deus em nós. Esse amor de Deus, essa alegria de Deus, essa paz de Deus, é a vida eterna de Deus em nós por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida eterna é para ser desfrutada agora, não é? Muita gente tem uma má compreensão achando que eu vou morrer, aí eu vou ressuscitar, aí sim eu vou com Cristo para a vida eterna. Isso é parte da história, é verdade. Mas a história começa agora, no momento em que eu entreguei minha vida a Cristo e que o Espírito Santo governa a minha vida. A vida de Deus começa a se manifestar em mim. Isso está lá em Gálatas 5, 22, onde diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Faltou um aqui, são 9, né? Isso é a vida de Deus em nós, é a vida eterna no discípulo de Jesus, naquele que rendeu verdadeiramente o seu coração e a sua vida a Jesus. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta nova semana que se inicia, e há inclusive uma semana, um momento excepcional, que acontece anualmente no nosso país, que o povo aí no pecado está celebrando os seus impulsos carnais na festa do carnaval. Você que está assistindo esse vídeo está sendo chamado a vivenciar a vida espiritual eterna, a vida de Deus em si, o amor de Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus na sua experiência. Que você vivencie a vida de Deus no seu dia a dia, no seu lar, no seu trabalho, por onde você andar, para que você seja um mensageiro que leva esta vida de Deus para as outras pessoas. Você foi chamado por Cristo para isso também, e eu desejo de todo o meu coração que você tenha um dia, bem como uma semana muito abençoada, vivendo a vida de Deus em todas as áreas da sua vida. Amém? Vamos orar. Eu tenho aqueles pedidos de oração que eu sempre anoto aqui. Como eu já disse, deixa seu pedido de oração nos comentários do vídeo ou envia pelo WhatsApp, tá aí na descrição do vídeo, e nós vamos orar pelo seu pedido de oração. Se você mandar pelo WhatsApp, eu vou gravar a oração, ele mandar o áudio, tá certo? E eu sempre estou pedindo, vamos orar por aqueles pedidos, que nós nos unamos, que você agora se una comigo nesse momento de oração. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, soberano Senhor Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, Criador do céu e da terra. O Senhor é a fonte de toda vida, graça, luz, paz, alegria, liberdade, prosperidade, gratidão, abundância, relacionamentos, todas as experiências vividas são vindas do Senhor, obra das suas mãos, para que vivamos aqui neste mundo enquanto o Senhor nos molda à imagem e semelhança do seu Filho, para que vivamos a vida do Senhor, o amor do Senhor, a paz, a alegria do Senhor em nossas vidas, a alegria de Cristo. Por meio dele conhecemos o Senhor e experimentamos já agora neste mundo, no momento presente, a vida eterna de Cristo em nós, aleluia. Ó Deus, o meu desejo é que cada um dos meus irmãos, bem como todos os nossos familiares, sejam cheios dessa vida eterna. Aqueles que andam dispersos pelos caminhos do pecado, sejam envolvidos pelos laços do seu amor e atraídos para a vida de Cristo. Ó Deus, aqueles que estão nesses dias aí entregues aos impulsos carnais do pecado, Pai, opera maravilhas, liberta. Lamentamos saber que há entes queridos nossos envolvidos nessa festa maligna, mas o Senhor pode libertá-los. Toca no seu coração lá onde eles estão, leva-os ao arrependimento, ao quebrantamento diante do Senhor.
se for necessário, pesar a mão sobre suas vidas para que se quebrantem. Ó Pai, faça isso, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e nós esperamos no Senhor, Pai. E nesta hora eu coloco diante do Senhor os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo que estão doentes. Oro, meu Deus, em nome de Jesus, pela Maria Cecília, pela Ana Júlia, pela Ana Luísa, pela Antonella, oro pela irmã Mona Lisa, pela irmã Maria José, oro pelo meu tio Joaci, pela irmã Nete, pela minha mãe. Ó Deus, por cada um dos irmãos que estão doentes, aqui o irmão Raimundo Nonato, aquela irmã que lá em Eugênio Barros sofre com as crises alérgicas, oro pelo João Vitor que está se recuperando da intervenção, ó Deus, cada uma dessas situações, oro por aqueles que estão com Covid, ou seja, se recuperando em casa, seja no hospital ou no leito da UTI, visita, meu Pai, com o seu poder, em nome de Jesus. Faça milagres em suas vidas, meu Pai. Usa os médicos. Ó Deus, usa o seu toque curador. Pai, atrai os corações para o trono da graça do Senhor de todos os familiares que têm familiares doentes, estão sofrendo em busca de uma solução. Atrai os olhares da fé para o trono da graça, para a cruz de Cristo, para a graça revelada, o amor revelado na cruz. Ó Deus maravilhoso. Faça milagres em cada uma destas situações. Oro, meu Deus, pelos médicos, enfermeiros, funcionários dos hospitais em geral. Livra-os de contaminação por Covid, meu Pai. Toca no coração e transforma as vidas daqueles que ainda não se renderam a Cristo. Usa os que já são discípulos de Cristo para que, ó Deus, sejam usados com poder para a salvação daqueles que ainda não se renderam a Cristo. Oro, meu Deus, pelas autoridades mais uma vez. Todas as autoridades, executivo, legislativo, judiciário, municipal, estadual, federal, militares das Forças Armadas, em nome de Jesus, do nosso país, de outros países. São vidas pelas quais Jesus morreu, toca nos seus corações, usa aquelas autoridades que já são servas do Senhor, para testemunhar com poder para as que ainda não são, para que venham se converter dos seus pecados e render verdadeiramente suas vidas a Jesus. Ó Deus maravilhoso, oro pela sua igreja, pelo povo que se chama pelo seu nome, para que se humilhe, ore, busque a sua face, se converta dos seus maus caminhos, para que então, Senhor, ouça do céu, perdoe os nosso pecado, sare a nossa terra. Ó Deus, mobiliza os pastores, evangelistas, missionários, líderes em geral, para mobilizar o seu povo para a oração e para o testemunho cheio de amor e poder do Espírito Santo. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, dos seus lares, das suas famílias, protegendo de doença, restaurando a saúde dos doentes, provendo o pão de cada dia, o trabalho para que cada pai de família ganhe o sustento da família, em nome de Jesus. Faça de cada lar um templo de adoração a Jesus, cheio de paz, amor, alegria do Espírito Santo. Ó Deus, faça de cada família uma extensão da igreja que adora a Jesus em espírito e em verdade. Faça dessa semana uma semana de bênção sobre a vida dos meus irmãos e por onde formos, sejamos canais que espalham a bênção do Senhor na vida daqueles que convivem conosco. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados irmãos, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua companhia aqui. Você tem uma semana muito abençoada e amanhã, com a graça de Deus, estaremos aqui novamente trazendo a reflexão da palavra de Deus e buscando ao Senhor em oração uns pelos outros. Grande abraço!